Entrar no mar é uma sensação esquisita. Olhar para o horizonte e ver apenas água e mais água causa arrepio em muitas pessoas. O balanço das ondas que, em poucos segundos de distração, te afasta metros do lugar onde é que você estava segundos atrás, é algo bem desconfortável. As tempestades e fortes ventos, capazes de transformar um paraíso azul em um verdadeiro pesadelo. Muitos, após experienciar essa sensação, preferem se manter distante do mar e nem sequer conseguem ouvir falar dele. Por outro lado, a vida te faz recorrer a escolhas que talvez você nem pensasse como possibilidade. Harrison O'Kane é um homem que passou por isso. Ele viveu grande parte da sua vida cozinhando em hotéis para centenas de pessoas, enquanto recebia um salário que o fazia pensar em outras possibilidades, até que essa oportunidade bateu na sua porta. Harrison decidiu que iria trabalhar em um navio de reboque, que é meio que um navio que reboca, como que já diz o nome, e contribui na extração de petróleo de plataformas de petróleo, que por si só já são estruturas bizarras e gigantescas, que ficam no meio do mar em meio a ondas fortíssimas, e por isso muitos acidentes acontecem em lugares assim, por exemplo, pessoas caindo da plataforma, o que se torna praticamente impossível de recuperar, já que a pessoa cai de alturas incríveis e simplesmente na imensidão do mar é difícil de enxergar a pessoa. Mesmo assim, isso não causou desconforto em Harrison O'Kane, que decidiu começar o seu trabalho pelos navios. Suas primeiras experiências não foram muito agradáveis porque ele passava mal de enjoo no navio e rastejava pelos chãos do navio, e mesmo assim tinha que cozinhar. Mas conforme os dias de trabalho foram passando, isso meio que foi passando também. E o trabalho ali no navio, em meio à imensidão do mar, parecia um sonho. Já que ele ganhava mais do que no hotel e ainda por cima tinha que cozinhar apenas para mais ou menos umas 10 pessoas. Pessoas essas que o próprio Harrison considerava amigas. Mas o mar é cruel e levou todos os seus amigos embora. Lá para as 4 da manhã, no dia 26 de maio, Harrison foi para a cozinha, preparar as coisas para amanhã. E aí depois disso ele foi usar o banheiro como mais uma manhã normal. E ele entrou no banheiro ali, sentou no vaso, e aí ele começou a sentir algo estranho. Ele percebeu que o barco estava virando. E em questão de segundos, o vaso que ele estava sentado estava em cima da cabeça dele. Nesse momento, Harrison começou a escutar seus companheiros gritando por socorro, e os borbulhos de desespero na água seguidos de silêncios. Harrison então olhou para a janela do banheiro ali e viu 3 de seus amigos sendo brutalmente jogados pela água. Então naquele momento ele tinha quase certeza de que ia morrer. E em meio àquele desespero, a porta do banheiro se abriu, fazendo com que ele fosse puxado em questão de segundo pela água. Isso sem enxergar nada, graças à escuridão embaixo da água. E assim ele foi jogado dentro de uma cabine, onde por um milagre tinha uma bolha de ar. Mesmo após ele parar nessa cabine aí, seu pesadelo havia apenas começado. A esse ponto aí ele já tinha perdido completamente a noção do tempo e nem sequer ele sabia se sobrava algum companheiro vivo ali no barco, já que o silêncio tomou conta de tudo e não tinha muito como ele saber, afinal nem luz ele tinha. A única coisa que ele tinha era uma lanterna, que ele mesmo assim não podia gastar muito, porque senão futuramente ele poderia precisar daquela lanterna e se ele gastasse naquele momento ele não ia tê-la mais. Mas ainda com essa dúvida de que se tinha algum amigo seu ali no barco, vivo ainda, algumas horas depois ele teve a resposta. Isso foi o que Harrison ouviu. E logo ele assimilou ao fim dos seus amigos, pois aqueles barulhos ali eram de seus amigos sendo mastigados por peixe. E aí ele começou a desesperar ainda mais, já que ele percebeu que aquilo ali provavelmente seria o que iria acontecer com ele daqui a algumas horas. A esse ponto ele já estava há mais de 2 dias embaixo da água, no completo escuro,
com o barco a 30 metros da superfície, então nem tinha possibilidade dele tentar sair dali e nadar pra cima. Também sem comida e com sede, né? Fora o fato de que sua pele estava descascando por causa do sal que tem na água do mar. E mesmo com a sorte que ele teve de estar naquela bolha de oxigênio ali, alguma hora a bolha acabaria. Enquanto isso, as notícias já se espalhavam sobre a morte de todos os tripulantes daquele navio, e assim foram enviados mergulhadores para recuperar os corpos. Então os mergulhadores foram e mergulharam os 30 metros até chegarem no navio, onde que eles começaram a arrancar a porta principal do navio, até que eles começaram a ouvir fortes barulhos de dentro do mesmo. E era Harrison, batendo desesperadamente nas paredes, esperando que alguém escutasse ele. Então Nicholas, um dos mergulhadores, foi agarrado por uma mão. Segundo ele, aquilo foi o momento mais desesperador da sua carreira. Afinal, né, imagina uma mão te agarra do nada em um navio a 30 metros da superfície, onde supostamente era pra estar todo mundo morto. O mergulhador então entrou na cabine ali onde é que o Harrison tava e viu a situação desesperadora em que o homem tava há quase 3 dias. E esse cara ainda teve o favor de fazer uma piada, Zé. Tipo, olha a situação que o cara tá. Ele virou pro cara e simplesmente falou que os cozinheiros sempre vivem, fazendo referência ao Titanic lá, né? Porque meio que o cozinheiro do Titanic foi um dos únicos a sobreviver, né, ao naufrágio lá. Mas tipo, eu imagino a reação do cara que tava ali por quase 3 dias ouvindo isso. You're the cook. And we survive. Então depois disso ele foi retirado da água e quando ele descobriu que ele era o único sobrevivente, ele começou a chorar na mesma hora. Dias depois ele pôde voltar para casa. A conclusão que meio que dá para tirar disso é que o oceano é imprevisível.